TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Mais uma vez, é uma grande satisfação estarmos entrando em suas casas, levando um pouquinho de conhecimento sobre a doutrina espírita. O programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 0h30. Nós aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail, tá certo? E nós vamos respondê-los para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser visto esse programa pela internet www.tvc16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook TV Correio da Manhã e no Instagram também TV Correio da Manhã. Mas o importante é que o programa Enfoque Espírita também, como toda a programação do canal 16 TV Correio da Manhã, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal número 3. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? E ao meu lado aqui está o senhor Carlos Gama. Como tem passado, Gama? Tudo bem contigo? Tudo bem. Você sabe que eu tive um problema, tive que passar 4 dias no hospital. Sei. Eu cheguei até entrar naqueles pontos mais críticos do hospital, mas depois verificaram que não era nada daquilo que eles pensaram e me dispensaram. Certo. Então eu retornei para casa, mas sempre fica aquela impressão de que a gente a qualquer momento pode retornar de onde já viemos lá no mundo espiritual. Mas é uma alegria estar de novo com vocês aqui. Não houve uma interrupção, a não ser aquela semana em que eu estive comprometido. Eu não diria erradamente, mas de qualquer forma se corrigiu rapidamente. Estamos bem, com a graça de Deus, levando a doutrina espírita, o que sempre nos traz muita alegria, muita paz, muita felicidade. Perfeito. Porque na realidade, Gama, a gente vai para o hospital é só para verificar se está tudo em ordem. Se está tudo em ordem, voltamos. Porque na realidade eu vejo da seguinte forma: eles não querem a gente ainda lá em cima. Não. Entendeu? Porque nós temos uma missão aqui embaixo, não é isso? É exato. Então, realmente, eu estou muito feliz de continuar inteiro, sem qualquer problema, mas passei 4 dias no CTI, e foi uma coisa que eu não pude evitar, porque eu estava me sentindo mal. Certo. Mas era uma gripe muito forte e ainda não havia certeza do que seria. Aí me puseram no CTI, que passaram depois para UTI, mas eu não fui examinado por maiores médicos. Quando eu falei, olha, eu quero ir embora, não, já chegamos à conclusão que o senhor não tem nada, a não ser tratamento já. Certo. E está liberado, pode ir embora. Então eu estou tranquilo em casa. Mas trabalhar para a doutrina espírita é uma coisa muito boa, porque conviver com a realidade diante daquilo que a gente vive, que ninguém tem prova, e a doutrina espírita tem, não só no que está escrito, mas no que acontece dentro das casas. Isso. Quando um espírito se manifesta, é algo extraordinário, que mexe profundamente com as pessoas. Perfeito. Isso acontece em todo mundo. Aonde existe o ser humano, isso acontece. Então, em virtude disso aí, nós fazemos esse trabalho, evidentemente, sem. Essa é a grande diferença. Sem cobrar absolutamente nada de ninguém. Então nós divulgamos porque estamos extasiados com o conhecimento absolutamente racional. Como por exemplo, eu não consigo compreender que alguém diga para mim, você acredita na reencarnação?
eu já devolvi isso na rua para um cidadão, que aliás eu respeito muito, por isso não digo o nome. Mas ali perto de uma farmácia, estávamos sentados na praça, e ele disse, como o senhor acredita na reencarnação? Eu digo, como é que o senhor acredita em Deus? Ou não tem Deus? Não, Deus existe. Eu digo, então Deus errou, fez ser humano com uma vida só, e aquele cara que infeliz morreu cedo, não teve tempo para se preparar, que Deus pai dele? Deixa, eu não sei, eu digo, ele não sabe, por isso o Espiritismo explica. É perfeito. Entendeu? O Espiritismo vem deles, a fonte. Você tem centenas ou milhares de provas constantemente. Perfeito. Então essa é a grandeza da doutrina espírita. Tá? Isso. Então, Gama, hoje nós temos aqui a mensagem, né? Palavras de vida eterna, tá certo? Vindo de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos exatamente no capítulo 47, né? E o título é Estejamos em Paz. Eu gosto de dizer uma coisa, se você me permite, sim, depois claro. Você repete. Eu tive a felicidade de conhecer Chico Xavier, porque fui estar com ele, primeiro em Petrópolis. Ele ficava numa determinada loja e casa, morando, descansando num período pequeno, muito trabalho que ele tinha. Então ele ia até a livraria espírita. E ali o pessoal corria logo, porque ele era uma novidade. Eu fui procurá-lo em Uberaba, conversar com ele. Certo. Primeiro na casa dele, também lá. Depois no centro, onde ele fundou lá e viveu lá. E assim foi até o fim, aprendi lições extraordinárias com ele. Perfeito. E daí eu dediquei a minha vida a ensinar a doutrina espírita. Não precisa impor. Claro. Porque a doutrina espírita diz claramente o seguinte, olha a diferença, a primeira grande diferença. Ninguém precisa ser espírita para se salvar e crescer espiritualmente, não. Mas que eu não conheço outra religião que diz assim, nós ensinamos outro, mas você pode ser quem quiser. No Espiritismo diz exatamente isso. E não, você tem que ser um homem voltado para o bem. Não é voltado só para ganhar matéria. Certo. E crescer materialmente, economicamente. Não, é crescer para o amor, o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. Então isso primeiro fascina quem vê. E se ele fizer como eu fiz, eu tenho uma biblioteca que, modesta parte, tem mais de 1000 livros. Isso. Não só no primeiro andar, como no segundo andar de minha casa, porque não cabe todo mundo lá em cima, naquela sala. E naquela estante enorme que a gente tem. Mas sempre recebo pessoas em casa, temos orientação a dar, orientação essencialmente cristã e pura, sem nenhum interesse. Nenhum de nós recebe qualquer valor, nem pode cobrar qualquer coisa. Não, absolutamente não há necessidade disso. Então vamos seguir com o que está programado para hoje. Isso. Então, pessoal, do livro, né, Palavras de Vida Eterna, item 47, estejamos em paz. Abre aspas. Paz seja convosco. Fecha aspas. Quem disse isso? Jesus. Nós encontramos isso na Bíblia, em João, capítulo 20, versículo 19. Emmanuel discorre dessa forma: rugem tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se tem, façam as possibilidades. Tomarás uma refeição e vestirás um só traje
de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E, embora te interesses fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. É claro, né? A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Se nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra e, depois da ressurreição do espírito, hein, gente? Não é do corpo. Voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos seus discípulos espantados: a paz seja convosco. Interessante, Gama, que a gente vê que a doutrina simplesmente é colocada, não é imposta. Exato. Você tem que fazer isso, você tem que fazer. Não. Ela obedece uma lei de Deus, que é a lei do livre-arbítrio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Exato. Então, e aí nós vemos exatamente que a espiritualidade, tudo isso, todos esses ensinamentos, vêm de Deus através de Jesus. E nos mostra exatamente o que devemos fazer. Lembremos-nos de uma coisa, se me permite. Sim. Quando o senhor Allan Kardec tomou conhecimento do fenômeno espírita, que naquela época era gritante em toda a França, então ele se impressionou com o que os espíritos ditaram e dividiu em 4 partes. Isso que é este livro que está na sua mão. Isso. Pois bem, então aí, vê-se, por favor, senhores telespectadores, nossos amigos, vejam bem. Então, o senhor Allan Kardec dividiu racionalmente, bem, em plena época moderna, o seguinte: a parte primeira das causas primárias, ele fala de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital, etc. Depois ele fala da segunda parte, que ele vai falar então dos espíritos, da encarnação, da desencarnação, e vai por aí afora, porque são muitos, eu não posso perder esse tempo. São 20 e tantos. E, no caso, são ao todos 19. Bom, depois então temos a parte terceira, que são as leis morais. Eu quero ser objetivo, porém dá para a pessoa perceber. Uhum. A terceira parte, então, aí nós temos, são 12 partes, entendendo que todas elas ele vai preparando, faz da lei natural, a lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução. Depois, ao final, então, ele termina falando daquilo que ele acha importante, e é o mais importante para a doutrina espírita, a perfeição moral. Tá? Sim. Uhum. E finalmente ele vai para a 4ª parte, das esperanças e consolações. Quando ele chega nesse ponto, então, aí nós vemos coisas extraordinárias. E são poucas páginas, mas de qualquer forma extraordinárias. Por exemplo, a pergunta 982, que beleza, Vec Miller, a pergunta 982. Olha, você pode ler essa para mim, que eu vou depois de enfocar, por favor? Então, a pergunta é a seguinte: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Olha que grandeza da doutrina espírita. Então está perguntando ao espírito, tem que ter espírito. Se perguntar para outras religiões, não tem já. A minha que só porque está boa, essa daqui é que é certa. Não, a doutrina espírita não diz isso. Então ela diz assim:
A pergunta, você diz assim, será necessário que professemos o Espiritismo e que creamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? A resposta dos espíritos foi se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos que não creem, que não tiveram ensejo de se esclarecer, o que seria um absurdo. Agora ele vem com o importante, só o bem assegura a sorte futura. O bem é sempre o bem, qual que seja o caminho que a ele conduza. Então você já vê o seguinte, o Espiritismo já se torna diferente de todos, porque ele diz, você não precisa ser espírita, mas tem que cumprir isso aqui. E não precisa nem a Espiritismo, nem saber, mas tem que fazer isso. Fazer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e o perdão. Então, o senhor Kardec, depois dessa resposta dos espíritos, acrescentou, a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar mais rapidamente, firmando-lhe ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e da massa, porque faculta que nos inteiremos do que seremos inevitavelmente um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar a prova com paciência e resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele ela não possa ser conseguida. Então você vê que é uma beleza, até a nota do senhor Allan Kardec é uma perfeição. Você não precisa ser espírita, mas se for uma pessoa inteligente e raciocinar, essa é uma coisa fácil. Não te exige nada, só pede determinados comportamentos para claro. Você, né? Uhum. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Você faz isso em qualquer lugar, você está perfeito. Perfeito. Isso, então, é uma coisa que tem relação com uma série de outras perguntas que a gente pode rapidamente comentá-las, mas é fundamental que de vez em quando a gente fala sobre isso, porque as pessoas pensam que o Espiritismo veio para tirar fulano dessa ou daquela religião. Não é verdade. Veio estabelecer o que é a realidade só. Tá? Perfeito. Então, por isso é que o Espiritismo, à medida que a pessoa conhece, se ele se transforma para aqueles princípios, mas não vai a uma casa espírita, não estuda espiritismo, não tem problema, ele está caminhando bem. Exato. Só a doutrina espírita faz isso. Exato. Só um pastor, se você chama assim espírita, ensina isso. Perfeitíssimo. Porque fora disso ele vai querer puxar para os dele, o que é natural. Porque ele pensa daquela maneira. Porém, se você vai para a doutrina espírita, você vai descobrir que é algo diferente. Não precisa ser espírita. Agora, aqueles princípios são divinos, você tem que cumprir. Perfeito. Mas, Gama, nós temos somente 1 minuto, então eu vou pedir o intervalo agora, Sim. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? E voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Vários exemplos aqui, porque esse é um livro grande, complexo. Alô, pessoal, voltando o programa Enfoque Espírita em seu 2º bloco, tá certo? E hoje nós, como da última vez, nós estávamos falando sobre perispírito, tá? Então, esse livro aqui, de Dr. Zalmino Zimmermann, tá certo? Ele, um juiz, hoje já desencarnado, escreveu 3 livros maravilhosos. Um deles é esse que eu trouxe. Faz um verdadeiro tratado sobre o perispírito. E que, você me desculpe, mas o meu livro está todo marcado com coisas importantes. Aliás, o livro todo é uma maravilha, tá certo? Então, nós vemos exatamente o quê? Que lá na pergunta 93 de O Livro dos Espíritos, nós vamos ver que em
no capítulo 1º do livro, né, desse livro que eu acabei de dizer, fala sobre o perispírito, tá certo? Então nós vemos que perispírito foi o nome que a Kardec deu para esse corpo. Acreditamos que não foi propriamente Kardec que deu, só para ser mais justo. Sim. Kardec recebeu dos espíritos, tá? E então repassou para nós. Que até ali ele não era conhecido. Era sim conhecido sob outros nomes, outras formas. E ainda um pouco vago, porque não se tinha noção ainda com precisão, de forma científica, do que é o perispírito. Que quem veio fazer isso foi a doutrina espírita, através desse livro maravilhoso que está aí. Tá? Que você depois pode mostrar para os nossos telespectadores. Aí nós vemos uma coisa interessante, pessoal, que isso foi em 1857, tá? Agora, na Bíblia, como é Paulo de Tarso diria que seria o perispírito? Naquela época, eles não tinham conhecimento dessa situação, mas Paulo de Tarso nos diz que é o corpo espiritual. Olha que maravilha, está na Bíblia, não é invenção do Espiritismo, está lá, corpo espiritual. Ele é composto de células coloides, isso é um pouquinho mais à frente, tá? Mas a gente vê exatamente como as coisas vão crescendo através do conhecimento, e a própria doutrina também nos mostra que devemos estudar não só a base da doutrina, que são o Pentateuco, os 5 livros que vieram, que a espiritualidade ditou para Hipólito, porque naquela época ele chamava-se Hipólito. Como havia uma grande situação com a igreja naquela época, em 1857, ele adota um nome, Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec na história? Foi um druida, lá na Gália. A Gália, naquela época, chamava-se Gália, mas hoje nós conhecemos como França. França. Não é isso, gente? É. Então, podemos prosseguir então, Gama? Podemos prosseguir. Tá certo. Então nós vemos aí como as coisas são maravilhosas. Primeira coisa a ressaltar, que eu gostaria de te pedir, se eu quiser que te usar a palavra, a importância desse ensinamento e a circunstância. Se você hoje resolveu, por felicidade, estar com a sua TV ligada e, portanto, assistindo um programa como esse, nós estamos aqui falando de algo que você pode verificar cientificamente. Nós não estamos enganando a quem quer que seja. Não ganhamos nada. Não somos profissionais dessa ou daquela religião. Apenas temos uma religião que ensina racionalmente como é de fato a vida. Você pode apurar a existência de perispírito? Sim, os fenômenos estão aí. Eles só puderam ser colocados quando a humanidade estiver num estágio tal que tivesse condições de recebê-lo. Então a manifestação mediúnica, por exemplo, as atitudes de Francisco Cândido Xavier, mas só dele não, de milhões de outras pessoas que tinham faculdades mediúnicas. Qual é a faculdade? Um certo desenvolvimento espiritual, de forma a manter um contato entre os espíritos. E isso aí, então, é necessário que a gente professe o espiritismo? Não, mas talvez conhecer, visitar um centro, pode ir até lá. Agora, por favor, seja racional, porque nós não vamos te dar dogma para você aceitar. Isso não. Ou é racional ou é dogma. Não tem essa história. Então, o espírito, você olha a importância disso. Precisa ser espírita para poder estar bem após a morte? Não. A sua religião serve. Agora você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade, fazer o perdão. Se você faz isso, você está melhor do que eu. Tá? Porque está fazendo espontaneamente, por estágio de evolução sua. Agora, fazer mesmo, tentar enganar a Deus, você engana encarnado, mas desencarnado você vai responder pelo que fez certo e errado. Então é importante entender isso. A doutrina espírita se diferencia aí. Ela não quer se debater com o outro, porque são princípios diferentes. Nós aceitamos tudo, até que os senhores vão para o céu melhor do que eu, desde que sejam aquilo que nós falamos. Tá?
Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, faça a caridade e o perdão. Onde está isso? Na pergunta 982 da parte 4ª do Livro dos Espíritos, que se dedica a atenção exclusivamente à parte moral. E por que a parte moral que é importante? Porque a nossa evolução essencialmente é moral, Claro, sim. É difícil o povo entender. Todo mundo acha que são movimentos para lá, um ajoelha, o outro levanta, o fica em pé, um faz a tal lugar, outro visita um santo, o outro faz aquilo. Ora, cara, não, é a parte moral, a vida moral de cada um de nós. Sim, isso é importante. Será que nós somos assim tão perfeitos que podemos ser interrogados pela nossa própria consciência em relação ao nosso procedimento moral? Isso é que é o importante. E, no entanto, a doutrina espírita se fundamenta essencialmente na parte moral. Primeira parte, ensinamentos gerais. Segunda parte, como é que isso funciona no mundo espiritual. Terceira parte, aí começa a coisa importante. Já tem como título as leis morais. E a quarta parte, então, vai mostrar, aí mostra, então, e aí diz definitivamente o que é aquilo que Kardec chamou de perispírito, mas podia chamar de outra coisa. Mas deu o nome de perispírito, coube a ele, mas o nome é perfeito porque foi orientado pelos próprios espíritos. Pois é, você falou uma coisa interessante, que Kardec colocou o nome de perispírito, mas no Brasil existiu um sujeito que colocou, em vez de perispírito, botou modelo organizador biológico. Olha que coisa interessante, porque esse modelo, que é o perispírito, através de Kardec, tem suas propriedades. Claro, é um dos corpos que nos envolvem. É um modelo organizador biológico, porém, criado pelos homens com esse nome bonito. Você tem que conhecê-lo profundamente? Não. Mas o cientista prefere ter um nome que espere melhor aquilo que ele quer dizer. Entendeu? Exato. Então, se você é espírito, não adianta você dizer, você acredita em espírito? Eu digo, olha, cara, você já estudou alguma coisa sobre perispírito? Não. Sobre modelo organizador biológico? Não. Então, como é que você me pergunta? Porque se efetivamente você não estudou e não conhece, como você quer dizer que o espiritismo está errado? O espiritismo é inteiramente racional e lógico. E pode ser provado, desde que você procure quem. Você vai pegar uma pessoa para falar sobre ciência atômica, eu vou pegar quem? Porque ele é uma pessoa muito boa, mas ele é um jardineiro. Você vai pedir para ele falar sobre ciência atômica? Claro que não. Então você vai procurar alguém que quer falar sobre espiritismo. A primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer o modelo organização biológico ou perispírito. Tá? É isso aí. Se você conhecer, você vai ver então que existe um mundo, no mundo espiritual, que nós podemos chamar assim, ou ser desencarnado, existe aquele mundo em que os espíritos se manifestam através de um corpo de energia, que se chama perispírito. Provável e pode ser provado através da ciência. Mas esta ciência, para poder ser consultada, examinada, testada, ela exige das pessoas que possuem esse dom que haja profundo ensinamento ético e moral. No Livro dos Espíritos, isso se classifica porque você tem as perguntas 162, 642, 975, 982, são muitas perguntas. Nessas perguntas vão te dando uma noção do que é o corpo espiritual. Agora, falar dele aqui em apenas alguns minutos é impossível. Só te mostra que a doutrina espírita é inteiramente racional. Ela não tem mistério nenhum. Tem situações surpreendentes, porque a gente não está acostumado a ter espíritos superiores próximos da nós. Até porque eles também exigem que exista um corpo encarnado, normal, né? Um gama, um vermelho, uma pessoa normal, que apenas querem estudar, querem trabalhar, querem conhecer. Agora, alegar sem estudar, vou alegar que nós fazemos não existe isso. Não. Não existe isso. Não existe isso. E, aliás, o tempo todo, já Jesus nos dizia, 2023 anos atrás, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Só que, para você conhecer a verdade, você tem que evoluir
em ciência e moral. Ah, gente, isso aí é a base. Se você não fizer isso, você não vai para um outro estágio superior, porque existe lá uma barreira magnética que não deixa você subir, a não ser que um espírito superior, com permissão, possa lhe levar. Aí tem outras situações que você tem que entender. Primeiro, aquele que vai ser levado tem que ter o quê? Antecedentes bons, de bem, para ele ter autorização para ir a um estágio superior. Se não for assim, é negado. Se você está no primeiro ano de faculdade, você vai entender o que se fala no terceiro ano? Não. Mas você pode ir até lá como observador. Quem disse essas frases? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem disse? O próprio Jesus, né? Então, nós temos que conhecer a verdade. Mas essa verdade existe no universo como um todo. Então, a doutrina espírita, ela se adapta até se chegar à Terra um espírito do outro lado. Nós estamos dispostos a conversar com eles. Que eles devem estar tão adiantados quanto nós, ou mais adiantados que nós, sim. entendendo dessa fonte. Agora, se nós criamos um princípio religioso qualquer do sistema limitado que nós conhecemos, então você não vai para frente. Não vai, não é. Então a doutrina espírita não vem aqui para impor nada contra as outras religiões. Eu vou falar uma coisa que é verdade. É necessário ser espírita para poder estar bem após a morte, Beckmiller? Não. Não é necessário. Agora é necessário algumas coisas que são muito difíceis conseguir. Amar a Deus sobre todas as coisas, portanto, cumprir tudo o que Ele manda. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Fazer caridade, né? Exercer o perdão. E, portanto, dentro dessas coisas, você teria, sabendo que só o bem assegura a sorte e fortuna. Não adianta você espingular religião nenhuma se você não se apegar ao bem. Inclusive dentro do espiritismo. Inclusive dentro do espiritismo. Exatamente. Então, o espiritismo não faz uma exceção para ele mesmo. Ele exige que todo aquele que queira faça o bem. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, faça o bem e exerça o perdão. Se não for assim, você não vai. Se você mantém um único inimigo na sua vida, você não está caminhando. Tá? Aliás, Jesus disse o seguinte: antes de vir a mim, vá até o teu inimigo e acerte as contas. Enquanto estiver em volta com ele, porque depois de desencarnar, vão continuar conflitando, mas com alguma coisa prejudicada. Significando o quê? Para a pessoa que ainda está crua em relação ao perispírito, posso dizer o seguinte: tudo que você faz de bom ou de mal, tudo que você faz de evoluir, porque estudou, está estudando, está crescendo espiritualmente, tudo isso fica registrado numa energia que nós ainda não dominamos totalmente. Em certas circunstâncias, quando você tem um médium muito adiantado, ela já se manifesta um pouco mais. Mas, de qualquer forma, então, você precisa que tenha alguém que tenha essa energia já mais desenvolvida, a do amor ao próximo. Sim. Sob todas as formas. Se você não tiver isso, não adianta. Então, o Espiritismo não é contra nenhuma religião. Cada uma caminha como quer. Nós não estamos aqui atacando. Somos atacados por todos os lados, mas nós não atacamos ninguém. Porque todas elas, se a pessoa realmente ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, faz caridade e perdão, ele está melhor do que eu, porque eu também não faço tudo isso ainda. Eu estou lutando para fazer. O Beckmiller está lutando. Quem é espírita luta contra suas próprias deficiências. A gente reconhece isso e não diz que é melhor do que os outros. Estamos apenas num caminho que é o correto. Não quer dizer que o seu esteja no caminho errado. Pode ser que tenha uma parte, mas que falte alguma coisa, como, por exemplo, o conhecimento profundo do perispírito. Exato. Porque se não tiver esse conhecimento, creia-me, você não vai entender, você vai achar que tudo é milagre. E milagre não existe, né, gente? O milagre, com a derrogação das leis da natureza, não existe. Tá? Então, nem o maior médico que pudesse existir na face da Terra
Nem o próprio Jesus poderia modificar a própria terra ao gosto dele. Não, não poderia. Então, por isso, a formação moral preside a tudo. O homem tem que ser um camarada que não pode estar errando no ponto de vista sexual, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, ou abandonando a esposa. Qualquer um que você queira disso, não dá. Uhum. Você tem que enfrentar todas as dificuldades. Amar a Deus sobre toda coisa, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade, exercer o perdão. E isso está na pergunta 982. Pergunta e resposta. Sim. Você vê que, então, quem ditou isso naquela época é porque o mundo havia pegado uma condição e já podia receber aquilo como um presente de Deus, para que pudesse caminhar ao lado do homem com firmeza, com segurança, falando do perispírito. É claro que depois, nas perguntas seguintes, como por exemplo a pergunta 982, essa é importante, mas você tem a pergunta 975, 642, etc. Tem muitas que eu sei de cabeça, mas aqui não importa, não dá tempo de citar. Então é importantíssimo que a gente coloque no conhecimento da doutrina espírita, é muita coisa, porque ela exige que você seja moralmente perfeito. Perfeito. Não dá para você ser muito bom do ponto de vista... mais ou menos, né? Mais ou menos. Isso não existe. Para você evoluir mesmo, tem que ser moralmente perfeito. Porque tudo aquilo que nós fazemos de mal, nós temos que nos arrepender, reparar e expiar. São 3 coisas que nós temos que fazer. E se nós fizermos alguma coisa errada, não é Deus que nos pune. Ele não pune ninguém. Ele fez uma coisa chamada consciência. A nossa consciência é que nos acusa do nosso erro. Aí vem a misericórdia divina. Se eu errei, arrependi. Arrependimento sincero, reparação e expiação. As 3 coisas são indispensáveis. Se você fez o mal, vai ter que resgatar. Não tem Seja de que religião for. Isso não apaga porque alguém te abençoou, ou te perdoou. Sim. Ninguém tem poder suficiente para perdoar aquilo que ofendeu o outro. Não. Agora, eu gostaria que, você lesse a pergunta, que é muito importante e fácil de guardar, porque ela é assim, ela diz 642. Então, pera um instante, aí você pega a pergunta 642, você vê, então, como essa pergunta responde a isso que você está tentando falar aí. Olha que coisa interessante, gente. Diz o seguinte... Seu Gama, antes de nós chegarmos a 642, nós estamos em cima da hora de um segundo intervalo. Então vamos fazer o seguinte, faça-se o intervalo e ao voltar nós aguardaremos. Não saia daí, meu irmão, porque agora está um caminho para você começar a dizer, nossa, não é que aquele senhor, ele realmente está me indicando que é o mim, que isso nunca ninguém indicou. Eu não preciso ser espírita, mas é bom que eu conheça. Tá certo. Então, pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu 3º bloco, tá certo? E no bloco anterior, o Gama comentou a respeito da pergunta 642 do Livro dos Espíritos, tá certo? Quer que eu leia e você responde, Gama? Sim, exatamente, seria ótimo. Isso. 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura,
Bastará que o homem não pratique o mal? Veja bem, basta que ele não pratique o mal, que ele vive santinho lá rezando o dia inteiro na igreja, qualquer que seja a igreja dele, mesmo no próprio Espiritismo, ele fica lá o dia inteiro sentado lá? Não, não basta. Não adianta ele pregar aquilo se ele não fizer. Não, a resposta de Kardec. Vou ler a pergunta de novo. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura no mundo espiritual, bastará que o homem não pratique o mal? Isso é bonzinho. A resposta, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Não é de qualquer bem, não. Hein? É no limite das suas forças. Porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Rapaz, ele te amarra. Então os espíritos aqui estão dizendo, tem que praticar o bem. Se não praticar, você está errado. E isso leva a uma situação seguinte, acabaria a violência, os homicídios, os assassinatos, a pobreza, resolveria tudo. Porém, o ser humano não gosta dessa resposta. Ele quer vantagem antes de evoluir. Então, ele não tem evolução moral. Por isso que a doutrina espírita se preocupa ostensivamente com a parte moral. Tanto que você vê o seguinte, a lei divina ou natural, ela se baseia em quê? Em leis morais. Não tem como, tem que ser. A nossa lei é moral. Não é a lei física do homem que vai salvar quem quer que seja. Não é porque eu sou titular dessa ou daquela religião que eu posso pregar assim e vai acontecer assim porque assim Deus quer. Não. Deus te deixa livre. Exato. E justo ele é bom e poderoso e infinito. Então, nós temos que fazer todo o bem possível no limite das nossas forças. Se não fizer, não adianta ser espírita, não adianta ser de religião nenhuma. Que não adianta. Tá? E vai, sim, responder por todo o mal que fizer. Tá? E não tiver praticado bem. Então você vê que deixa, digamos assim, situações difíceis, que se repetem em outras perguntas também, e que mostram, então, como é importante a gente ser espírita praticante. Aquele que realmente pratica a caridade, o amor ao próximo, indo em socorro dos necessitados, e principalmente de sua boca, nunca saia a condenação a quem quer que seja, o prejuízo a quem quer que seja, não. Então você vai fugir da sociedade, viver isolado, como tem gente que faz, não adianta nada. Não adianta. Você não vai adquirir a pureza lá porque você viveu sozinho, no meio de uma montanha, parado lá, você todo dia... Não fez o bem, mas também não praticou nada, absolutamente só nada. Eliminou o egoísmo da natureza. É o egoísmo. É um egoísmo. Então tem coisas que nós podemos... Quando você conhece as forças do inimigo, você tem como combater. Por isso que eu procuro, dentro das minhas deficiências, porque eu as reconheço, meus caros telespectadores, meus amigos, eu reconheço que eu tenho deficiências, eu não sou perfeito, nem o Chico Xavier era absolutamente perfeito, mas era um espírito muito adiantado, como também muitos santos o foram. Agora, eu queremos dizer o seguinte, não basta você saber que o amor é importante, não, tem que praticá-lo. Como tem. Se não praticar, não resolveu. Exato. Às vezes tolerar uma ofensa, uma humilhação, tudo isso faz parte de aceitar o inimigo como ele é. Cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Isso não vai mudar. Perfeitíssimo. E tem uma coisa, meu irmão, se você não quer ser espírita, não importa. Uma outra vida mais para frente você vai ser. Mesmo que você não seja espírita, mas vai praticar tudo aquilo que... Quais são as 4 coisas que o homem tem que fazer? Primeiro, vamos repetir para o telespectador que nos está vendo, saiba, você, meu caro telespectador, se tem medo de entrar na casa espírita, coitado, mas tudo bem, eu lamento, rezo por você, mas veja só, ele tem que ó, como isso é difícil, hein? É só amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e o perdão. Você faz caridade sistematicamente com tudo que você tem ajudando os outros, e perdoa todas as coisas, faz isso mesmo, então você já é perfeito. Você já pode desencarnar que você está bem pra caramba. Mas é uma coisa muito difícil. Principalmente o perdão, né? Principalmente o perdão. Né? Por isso Jesus, mesmo condenado, mesmo diante de todas aquelas forças que o perseguiu, ele estava tranquilo. Tá? Porque ele estava
de posse da verdade, conhecendo a verdade e sabendo que essa é a lei. Então, esta lei é da natureza, é da existência do bem e do mal. Não pode ser de outra maneira. Se nós quisermos isso, estaremos bem, mesmo que não sejamos espíritas. E nem precisa ir a centro espírita. E não precisa ser espírita, não. Exato. Então, o nosso ensinamento, ele é tão perfeito que ninguém precisa ser espírita. Mas tem que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. É simples, mas é difícil. Pois é, me lembrei de um caso, e rapidinho, gente. Veja bem, havia um centro espírita e um famoso palestrante. Ele começava, a casa ficava cheia, lotada e tal. E de repente sempre aparecia uma outra pessoa e sentava no fundo da sala e ficava assim, ó. O palestrante falou assim, poxa, eu venho aqui toda vez, aquele senhor lá dorme nas minhas palestras. Bom, passou. Desencarnaram os dois. Aí aquele palestrante tinha outras pessoas, você era maravilhoso, você era isso, você aquilo, você sabia tudo sobre a doutrina e tal. E de repente, ao largo, passa uma multidão. Aí ele falou assim, o que está acontecendo lá de lá? Aí ele falou assim, não, desencarnou um espírito muito evoluído. Ele falou, não, eu gostaria de conhecê-lo. Quando esse palestrante foi até ele reconheceu, falou assim, mas eu lhe conheço. Aonde eu palestrava, o senhor sentava no fundo da sala e dormia. Sabe qual foi a resposta? Não, eu não dormia. Eu praticava aquilo que você me ensinava. E basta. Sabe, é praticar o bem. Exatamente. Aliás, o ditado não faz o seguinte para mim. Alicerce a sua ideia lendo a pergunta e a resposta você também vai ler e comentar. Da pergunta, a pergunta que ninguém esquece. 8, a metade de 8 é 4, a outra metade é 2. 842. 842. Deixa eu achar ela aqui rapidinho. 842. Eu vou até para enfatizar, eu vou ler a pergunta para você e você lê a resposta. Enquanto eu acho aqui. 842. Isso. Vamos Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a verdade única da verdade, a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal, apresentar como a verdade? Olha só, olha qual é a doutrina. Não está falando que é a doutrina espírita, não. Vamos lá. A resposta será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática a lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Isso é maravilhoso, gente. Isso é um incentivo para que pratiquemos o bem. Prosseguindo. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. E aí você diz o seguinte, agora entendi. Ninguém te falou, mas agora entendi. Por isso é que a gente reencarna. Porque senão você vai levar para o céu um ser imperfeito, cara. Ainda que foi abençoado aqui pelo fulano, pelo ciclano. Não adianta. Perante Deus, você está devendo aquilo. Enquanto não houver a sua transformação em homens de expressiva moral de bem, você não consegue caminhar. Perfeito. Entendeu? Isso é muito interessante, né? Porque a pergunta diz, é explícita, né? Entre todas as doutrinas, ela não diz que é somente a doutrina espírita, ou essa ou aquela outra. Não. Entre todas as doutrinas. Então a gente vê que nós temos que praticar o bem.
e amar. Agora, antes disso, tem um outro verbo que insistentemente me vem à cabeça. É confiar. Crer. Isso. Se você não confiar, gente, é a mesma coisa que você estiver andando na rua, pisar numa casca de banana. Você vai ao chão. Se alguém chega para você e diz assim, olha, consegui um emprego para você. Aí vai assim, será se é? Será se não é? Você está desconfiando. Se você está desconfiando, o que você fez a você mesmo? Você cortou aquela emanação vinda daquela pessoa que conseguiu um emprego para você e você cortou. Quando você chegar lá, o que vai acontecer? Já foi preenchida por outra pessoa, porque você não acreditou. Assim, as pessoas dizem assim, existe Deus? Existe. Como provar? Sentindo, confiando e amando. Vamos lá, então nós temos que 3 entender minutos. também uma coisa importantíssima. Não basta o homem ser filiado a uma determinada religião. Sim. Ele tem que praticar de qualquer maneira o bem. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não é enrolar o próximo, não. É amar ao próximo. E para isso ele tem que ter certeza que é racional, porque não é possível, gente. Mas tem gente que aceita que Deus é irracional. Ele dá uma vida só para o cara, coitado, o outro. Não é possível. É um milionário fantástico, o mais rico do mundo. E o outro, pelo contrário, é um paupérrimo, não teve instrução nenhuma, não teve nada. Como é que vai falar de moral com ele? Como é que pode fazer ser evoluir? É estranho, mas a pessoa tenta. Mas olha, Gama, eu vou falar uma coisa pessoal. Quando eu vou entregar as cestas básicas, tem gente que agradece. Tem gente que não agradece. Não agradece, eu sei. Não me causa espécie nenhuma. Não. A minha parte eu estou fazendo um assistencialismo a eles. Não tem problema não. Agora tem outros assim, quero lhe agradecer e o mais importante, rezo por ti. Isso. Olha que coisa maravilhosa. É espontânea, é do coração, não é isso, Gama? Isso. Exato. Mas, Gama, nós estamos no final do nosso programa, infelizmente. Tá certo? Então, pessoal, estamos encerrando o nosso programa Enfoque Espírita, tá certo? Que é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30 e às quintas-feiras, às 0h30, tá certo? Então, veja bem, nós temos uma frase na doutrina espírita, e até muito ensinada por Chico Xavier. E com ela eu peço aos senhores para refletir, para poder aceitar o princípio do ensinamento, que diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Porque se não tiver um fim moral, não adiantou o seu esforço. Que o Senhor nos abençoe a todos. TVC, a TV do Correio da Manhã.